segunda aula, hoje, propriedade dos limites. Vamos ao trabalho? Vamos lá. Bem, na nossa segunda aula, vamos falar sobre as propriedades dos limites. Considerando que existem os limites f de x quando x tende a A e o limite da g de x quando x tende a A. A informação da existência desses limites é extremamente importante, ok? Bem, considerando a existência dos dois limites, então, o limite da soma de duas funções, quando x tende a A, é igual à soma dos limites das duas funções, também quando x tende a A. Isso significa que eu posso somar as duas funções e tomar o limite, bem como tomar o limite de cada uma e somar os resultados. Vamos para a propriedade 2. O limite da f de x menos a g de x, quando x tende a A, é igual ao limite da f de x quando x tende a A, menos o limite da g de x quando x tende a A. Nossa segunda propriedade. Na terceira, precisamos considerar o c uma constante e, novamente, que existam os dois limites. Isso sendo verdadeiro, teremos que o limite da constante vezes a função, quando x tende a A, é igual a constante vezes o limite da função quando x tende a A. Tá bom? Ou seja, eu posso multiplicar a constante pela função e tomar o limite, ou calcular o limite e, no final, multiplicar pela constante. A quarta propriedade diz que o limite do produto de duas funções é igual ao produto do limite das duas funções. E a nossa quinta propriedade, que é o limite quando x tende a A do quociente de duas funções, isso é igual a o limite da f de x quando x tende a A sobre o limite da g de x quando x tende a A. Como o limite da g de x quando x tende a A está no denominador, então precisamos que esse limite seja diferente de zero. Tem outras propriedades, porém eu vou considerar apenas essas 5. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui o limite de 2x² mais 5x. Pela propriedade 1, isso é igual a eu considerar o limite, quando x tende a 1, de 2x menos 1, mais o limite de 5x quando x tende a 1. Eu estou enxergando como se aqui fosse a função f e aqui fosse a função g, ok? Como x tende a 1, substituindo x por 1, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2 é 2, mais x vezes 1, ou melhor, 5 vezes 1, que dá 5, então eu tenho 2 mais 5, que é 7. Ou seja, esse limite, o limite dessa função quando x tende a 1 é 7. Bem, da diferença eu vou raciocinar da mesma forma. Faço x tendendo a 2, ou seja, o limite quando x tende a 2 de 3x², menos o limite de 5x quando x tende a 2. Substituindo x por 2, vai ficar 2², que é 4, 4 vezes 3, 12, menos, substituindo x por 2, 5 vezes 2, 10, e 12 menos 10 é 2. Bem, aqui eu tenho o limite de 4 vezes x². Pela propriedade 3, o 4 pode sair e eu calculo o limite de x² quando x tende a 2. Então, vai ficar 4 vezes 4. E 4 vezes 4, 16. Bem, no caso aqui do produto, novamente, o limite de 3x² menos 5x vezes
x mais 1, eu vou calcular primeiro o limite de 3x² menos 5x, que a gente já viu pela propriedade 2, que eu posso distribuir esses limites, então já estou fazendo direto. Isso aqui vai ficar 12, a gente já viu essa conta, está aqui. O 5x, quando x tende a 2, vai dar 10. E também pela propriedade 1, a gente viu que esse limite pode ser distribuído. O limite de x quando x tende a 2 é 2, e o limite de 1 quando x tende a 2 é 1, porque 1 é uma função constante. 12 menos 10 vai dar 2. 2 mais 1 é 3. Então, aqui deu 2 vezes 3, que tem como resultado o 6. E, por fim, o limite de 3x mais 5 sobre menos 2x mais 3, quando x tende a 2, a gente sabe pela propriedade 5 que o limite vai para o numerador. Então, eu tenho o limite quando x tende a 2 de 3x mais 5 sobre o limite de menos 2x mais 3. E pela propriedade 1, a gente viu que eu posso considerar aqui o limite de 3x mais o limite de 5. O limite de 3x, quando x tende a 2, vai ficar 3 vezes 2, que é 6. E o limite de 5, quando x tende a 2, 5 é uma constante, então deu 5. Raciocinando da mesma forma, vocês vão encontrar menos 4 mais 7. 6 mais 5, 11. Menos 4 mais 7, 3. E aí a gente tem o último exemplo. Bons estudos e até a próxima aula.